Olá, estamos mais uma vez aqui nos modernos estúdios da RMix Rádio Podcast, dando início a mais um podcast do Secom Paraná, Castro e Região. Hoje, com imensa satisfação, estamos recebendo a visita da Daniele Essig, ela que é da DE Consultoria Ambiental. Também o Jameson Zecuti, ele que é diretor comercial do Secom, além de ter em nossa cidade os cursos do BNI Mastermind. Jameson. Obrigado, Eurico. É com muito prazer que iniciamos mais um podcast com o intuito de trazer conteúdo de qualidade para você que é nosso associado, para você que é da região de Castro. E estamos com ela aqui conosco, a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, né? Agradeço aí a presença, né? Agradeço aí a participação, né? Esse convite, né? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom. Dani, hoje o assunto é sobre ambiental, leis ambientais, consultoria ambiental. Mas antes da gente começar, Dani, eu queria saber de você. Por que você escolheu essa área? A perguntinha bem inicial, né? Então, desde o início, desde os princípios aí, quando eu era muito pequena, eu já tinha esse interesse por questões ambientais, né? Curiosidades. E no ensino médio era uma matéria que eu sempre me dava muito bem, né? Sempre me identificava muito, biologia. Quando eu terminei o ensino médio, busquei por uma graduação e a melhor que me identifiquei foi a gestão ambiental. Que bacana. E hoje, então, a tua formação principal é em gestão ambiental. Conta um pouquinho para nós como que é hoje essa questão da tua trajetória profissional depois que você se formou. Então, a minha graduação é gestão ambiental, né, pelo SESCAG. Logo em seguida, eu fiz uma especialização em economia ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz um MBA em gestão da qualidade com foco nas certificações ISO 9001, 14001 e a OSAS 18001, que hoje é a ISO 45001, né, que teve essa reformulação. E por último eu fiz um mestrado em engenharia e tecnologia ambiental. A importância, Daniele, hoje... desculpa ter interrompido, Daniele. Não, imagina. Opa, a importância do meio ambiente na atualidade. É muito importante, né? Nós sabemos que a importância não é simplesmente pelas legislações, né? Nós sabemos que também hoje, como é de conhecimento, qualquer empreendimento para emitir um alvará ou renovar um alvará precisa de um licenciamento ambiental, né? Além disso, muitos produtores rurais, no momento que vai precisar aí de um financiamento, também precisa estar com toda a documentação, todas essas questões legais ambientais, né, em dia. Licenciamento, né, e demais documentos burocráticos exigidos aí por lei. Entendi. E no caso assim de empresas, todas elas precisam ou tem algumas exceções? Então, no ramo comercial, a maior parte, a grande maioria, é exigido documentações, né? Quando a gente fala em questões aí da área de saúde, né? Laboratórios, clínicas odontológicas, enfim, todo esse ramo da saúde, clínica veterinária, precisa de documentações ambientais também, como a gente chama o plano de gerenciamento de resíduo de serviço de saúde, né? Uhum. Quando a gente fala da área comercial, nós sabemos aí que nós temos novos decretos municipais, né? Inclusive aqui em Castro, onde tem essa exigência também do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Quando a gente fala de indústrias, a gente sabe que a exigência é muito maior, né? E quando a gente fala de área rural, a gente sabe também que existem licenciamentos ambientais e todas essas questões de documentação ambiental, né? Além disso, nós temos a SEMA 107, né, de 2020, que ela reformulou, teve toda uma alteração, uma mudança aí com exigências bem maiores, né, das questões de documentação ambiental. Daniele, a maior preocupação, o maior problema ou menos é urbano ou rural? É difícil, né? Difícil ponderar qual que é menos, qual que é mais. Eu diria que ambos, né?
O que nós temos são diferenças, né? No rural, nós temos aí grandes questões ambientais que a gente se preocupa em questões de contaminação do solo, questão de uso dos agrotóxicos, questão das áreas de preservação permanente, né? O cadastro ambiental rural, que é uma exigência, né? Que não é de hoje, já faz um certo tempo que é uma obrigatoriedade. Mas nós sabemos também que as questões urbanas, né, também tem uma grande preocupação, né? Nós sabemos aí que Castro tem 3 captações, né? Há um grande trabalho envolvendo a área rural, né? Envolvendo a área urbana. Então, eu diria que é difícil ponderar qual que é menos, qual que é mais, né? Ambos, todos estão envolvendo com atividades, todos eles têm uso antrópico, né? O ser humano está utilizando recursos, né, dentro, normalmente quando a gente fala de indústria, normalmente está dentro de perímetros industriais, né? E quando a gente fala da área urbana, a gente sabe que também são N questões, então eu diria que seriam os dois, né? Difícil ponderar. Entendi. E Dani, a questão assim da ambiental, vamos pegar, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, né, que está acontecendo lá. Poderia, talvez, alguns desastres serem evitados se tivesse essa questão ambiental com um pouco mais cuidado, uma consultoria, algo nesse sentido? Com certeza. Com certeza. Mas não seria só consultoria, né? Eu vejo assim que os órgãos ambientais, eles precisam ter uma fiscalização rígida. As questões das liberações, né? A gente sabe, né? Não é o foco aqui, mas a gente sabe N questões que envolveu os problemas do Rio Grande do Sul. Mas essa questão se a lei existe, ela precisa ser cumprida ao pé da letra. Não podemos utilizar caminhos mais fáceis, mais curtos, né? Entendi. Então, é um conjunto de fatores. Envolve questão de cumprimento legal, envolve fiscalização dos órgãos, né? E questão também, até mesmo, municipal e estadual, né? Entendi. Você falou que não é tanto consultoria. O que seria a questão da consultoria nessa parte ambiental? O que seria esse trabalho? A consultoria, ela envolve desde esclarecer dúvidas, né? Dar suporte legal, envolve também a liberação de alguns documentos, envolve também a parte de gerenciamento de resíduos, onde você tem um empreendimento X e você tem um determinado problema que você precisa de uma solução. Muitas vezes, uma documentação é a solução. Em alguns casos, não é a documentação, mas você investigar qual que é a melhor forma de destinar um determinado resíduo, qual que é a melhor forma de conduzir um treinamento para a sua equipe para ter uma redução de desperdício ou uma alteração do processo, né, do seu empreendimento. Então, envolve toda essa questão de suporte para qualquer tipo de problema ambiental. Entendi. No ecossistema, Daniele, é difícil um ponto de equilíbrio? O que nós vemos, né? O ecossistema, ele está envolvendo fauna e flora, né? E para que tenha esse equilíbrio, o principal fator desse equilíbrio é o uso adequado, o uso equilibrado dos recursos naturais, dos controles, né, de toda essa questão da manutenção, da conservação. Então, quando a gente fala em ecossistema, em equilíbrio, envolve principalmente o uso da ação antrópica, que é do ser humano, né? Então, a lei, ela deixa muito claro que todo e qualquer recurso, né, é de direito. Porém, nós temos que ter um consumo, uma utilização em equilíbrio, né? Aí que vem as questões de documentação, de controle ambiental, de você utilizar de forma racional, né? Para que você consiga ter a sustentabilidade. Daniele, falar um pouco do nosso xodó, que é o Rio Iapó, né? A gente sabe que o rio é judiado, lidar com a população não é fácil, né? É lixo no rio, esse tipo de coisa. É pesca predatória, né? E é uma dificuldade muito grande. O nosso rio, como está? E a questão de fósforo no rio, como que
que é esse detalhe. Uhum. Então, falando do nosso Rio Iapó, né? Uma das ações que está sendo realizada em nossa cidade, que é um ponto muito positivo, não sei se vocês ouviram falar, mas é toda a parte do esgoto, né? Da rede de esgoto que está sendo canalizada, vai ser tratada, envolvendo até a Samambaia lá, que é uma das captações que envolve aqui na cidade de Castro. Isso é um ponto muito favorável, né? É um ponto muito favorável, porque nós sabemos que um dos grandes vilões é a questão, né, do efluente clandestino. A gente sabe disso. Porém, nós temos que entender também que um dos grandes fatores aí das poluições no nosso rio Iapó também envolve os despejos clandestinos que também acontecem pelos produtores rurais, né? Como já aconteceu em alguns casos aí que a nossa Sanepar também teve, né, problemas aí em tratamento da água por um determinado período, que foi o despejo que aconteceu. Então, o que é importante, né? O mais importante, principalmente falando de um produtor rural, é ele entender e buscar o que são as leis ambientais, o que ele precisa cumprir, o que ele pode melhorar, né? Muitas vezes, um produtor rural ou um empreendedor na área comercial ou industrial, ele pensa assim que a área ambiental só dá despesa, né? Porque envolve custos em questões de administrativas, envolve custos em questão de de infraestrutura mesmo, onde você tem que fazer mudanças, né, no seu empreendimento ou ou até mesmo na área rural. E nós temos que entender que muitas vezes isso pode trazer um retorno, pode trazer uma melhoria, seja uma redução, seja uma reutilização, né? Às vezes de um dejeto que você consegue fazer uma reutilização. Então, por isso que existe a consultoria, né? O objetivo é, através de um determinado problema, você investigar, você analisar e você trazer uma solução para o seu cliente. E falando em clientes, quem assim é o teu maior público hoje dentro dessa questão de consultoria? Então, o meu público, ele está meio que de igual para igual, no sentido assim, tenho clientes na área rural, tenho clientes na área comercial e tenho clientes também que são no ramo da indústria, né? Envolvendo metalúrgica, envolvendo serralheria, Então, é um público bem amplo, né? Nós atendemos desde porte pequeno até porte grande, né? E envolvendo toda desde a área comercial, industrial e rural. Entendi. É incrível como o ser humano sempre agride a natureza, judia, né? Então os ecossistemas são judiados pelo ser humano, não é comum, inclusive recente, aqui no Paraná, vendo uma área de desmatamento clandestino, né? E como se a pessoa fosse intocável. E com todos os recursos que tem hoje para levantar isso, ainda acontece esse tipo de coisa, né? Então, vai muito da gestão ambiental. O que pode ser melhorado nessa área, Daniele? Envolvendo a parte de gestão ambiental, eu diria assim, um dos principais fatores deveria ter uma força-tarefa maior na área de fiscalização. Esse é o primeiro ponto. Se nós tivéssemos uma fiscalização mais árdua, né? Se nós tivéssemos também uma ajuda, né, do governo em questão em novos projetos, né, onde ajudasse também, né? Por exemplo, nós temos aí produtores que muitas vezes, para ele poder fazer uma melhoria, né, dentro da sua área, ele precisa de investimento. Mas quando ele busca investimento num banco, através de um financiamento, ele precisa de toda a documentação ambiental. E para fazer a documentação ambiental, muitas vezes, ele precisa fazer alguma adequação que envolve infraestrutura, automaticamente vai envolver questões econômicas. Então, incentivos, né? Isso iria ajudar muito, né? A gente sabe que existe a compensação ambiental, né? Nós temos aí também um incentivo aqui no estado do Paraná para a parte de conservação da nossa araucária. Por exemplo, Curitiba, né?
empreendimentos onde você possui uma araucária dentro da sua propriedade, a partir de uma certa circunferência, né? A partir de 1,10 m de altura, você consegue uma redução de imposto. Então, isso são incentivos, ajuda, né? Para que contribua, né, nessa conservação e nessa preservação. Existe uma grande diferença entre preservação e conservação. Qual que é a diferença? A preservação vem da palavrinha APP, Área de Preservação Permanente. Então, preservação são áreas intocáveis pelo ser humano. E conservação são áreas que está sendo utilizado algum recurso, né, daquela área, porém está tendo uma manutenção, uma conservação daquele habitat. Essa é a diferença, né? Então, por isso que a gente vê muita propaganda aí, preserve o meio ambiente. Então, a gente sabe que preservação é área de EPP, área intocável, né? Um exemplo é a área de EPP, né? A conservação é você utilizar aquela área, né, de uma forma equilibrada e fazendo a manutenção, a conservação daquele local, daquele habitat natural. É comum perceber, assim, no ramo empresarial que nem você falou, o cara precisa de um financiamento, aí que ele vai descobrir que ele tem que fazer alguma coisa ambiental, né? Uhum. Ou ele precisa fazer alguma coisa, aí pedem um documento para ele que ele nem conhece o nome, nunca viu na vida, e daí ele tem que correr atrás. O que você acredita que deveria ser feito com relação a essa parte educacional também com relação ao ambiental, para que todos tivessem mais acesso a essa questão? Porque nós temos as leis que são abertas, né? Mas nem todo mundo entra lá, consulta, olha, estuda as leis, né? Na tua visão, como é que você acha que deveria ser esse ponto, assim, voltando, por exemplo, mais para as empresas? Que eu vejo, né? Falando da parte municipal, né? Eu acredito que até um incentivo, né, através até mesmo da Secretaria do Meio Ambiente, né, através da prefeitura, até mesmo quando acontece de sair uma resolução nova, uma obrigação legal nova, muitas vezes a lei ela vem de cima para baixo, né? Tá, tem que cumprir, é assim, mudou, né? E isso não é um problema, desde que aconteça uma divulgação, desde que aconteça uma preocupação em reunir, quem sabe até do mesmo ramo de atividade, né, referente àquela resolução, ou todos que estão envolvidos naquela nova obrigatoriedade legal, para divulgar, para explicar, para explanar, né, e para que isso fique mais claro. Não simplesmente assim, é uma legislação nova, tem que cumprir, não importa o que aconteça, não me interessa se você tem condições de cumprir ela ou não. Então, eu acredito que esse carinho em repassar o objetivo de uma nova obrigatoriedade legal faz com que o empreendedor ou o produtor rural consiga ter uma visão diferente. Não no sentido assim, eu tenho que fazer isso, tá, mas para que eu estou fazendo isso? O que eu, como produtor ou um empreendedor, vou ter de benefício? Eu só estou investindo, só estou gastando, ainda tenho que pagar taxas, né? Que a gente sabe que tem taxas. E o que eu vou ter de benefício? Então, eu acredito que esses incentivos públicos em esclarecer dúvidas do porquê, né? O que isso vai trazer de benefício, isso ajuda muito. Né? E normalmente o que acontece? Normalmente, né, os empreendedores, os produtores rurais procuram uma consultoria ambiental ou um engenheiro ambiental. Normalmente quando já aconteceu uma fiscalização, uma autuação, né? E isso não deveria ser dessa forma, né? Até eu acredito assim, que as coisas deveriam estar mais amarradas. Hoje ainda tem uma grande melhora comparado aos últimos 5, 6, 7 anos. Onde, por exemplo, eu vou tirar um alvará, eu vou renovar um alvará. Automaticamente a prefeitura vai falar assim, olha, para você renovar teu alvará, você tem que ter a licença ambiental. Joia, né? Mas eu acredito que a partir do momento que nós conseguimos ter vários sistemas amarrados, né? Nós sabemos que, por exemplo, quando a gente fala da parte de gestão de resíduos, né? Nós sabemos que quando saiu a portaria 280,
exigindo essa questão do manifesto do transporte de resíduos aí para todo e qualquer gerador de resíduo. Nossa, meu Deus, como é que vai fazer isso? Fazendo o sistema, cada carga, cada destinação, isso daí vai dar um trabalho. E quando saiu a portaria 280, tinha alguns estados, né, que já tinham esse sistema, né? Por exemplo, o IAT, né, que é o Instituto Água e Terra aqui do Paraná, já tinha. Aí, o que aconteceu? Quando saiu a portaria 280, falando do CNIR, que é a nível nacional, não, isso daí vai ser amarrado, né? Então, amarrado em que sentido? Você continua fazendo pelo IAT, né? Continua fazendo pelo site do IAT, mas o que acontece? O próprio IAT, ele vai passar a informação para o CNIR. Então, isso aconteceu tanto com o IAT, quanto o CETESB, né? O IMA. Então, conseguiu fazer essa conversa, né? E isso ajuda muito, né? Porque daí você consegue, até para quem é o empreendedor, o produtor rural, para ele não é uma surpresa. Poxa, mas como que se quando vou tirar o alvará, eu já tinha que ter a licença, né? Por que não me falaram antes? Não, agora já está amarrado, né? Entendi. Então, isso facilita muito, isso ajuda muito. E quanto às gerações futuras, Daniela, digamos as crianças de hoje, né? Nos ensinos básicos, digamos assim, principalmente da área rural, já tem assim orientações a respeito do meio ambiente? Já é matéria nas escolas? Não é uma matéria específica, né? Mas muitas vezes, quando vai falar sobre questões ambientais, normalmente está vinculado com quais matérias? Ciências e biologia. Mas nós não temos não existe uma matéria específica sobre questões de meio ambiente ou gestão ambiental. Mas a gente consegue ver que, na minha época, né, de primário, de ensino médio, não se falava tanto quanto hoje já vem frisando, né? Só tinha o dia da árvore. Hoje a gente já vê que existe uma explanação melhor sobre assuntos como resíduo, né? Hoje eu vejo minha sobrinha, meu sobrinho, eu chego e falo, eu tenho que fazer uma maquete e tenho que falar sobre resíduos que gera em algum tipo de atividade. Tia, você me ajuda? O que é resíduo? Mas que tipo de lixo que vai... Então, isso acaba focando mais. Tanto que a gente consegue ver que hoje existe muito mais MBA e especializações em questões ambientais. Então, está tendo uma pegada muito mais forte em questões ambientais. Quando a gente fala também em questões de matérias, né? Antigamente, né? Um tempo atrás aí, não era... qualquer a faculdade, graduação que tocava em assuntos de temas ambientais. Hoje nós vemos muitas faculdades diversas que sempre tem um tema ou outro sobre questões ambientais. Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. E você acredita que essa questão de cuidado ambiental deveria ser algo mais, vamos dizer assim, mais cobrado, tanto na educação quanto vamos dizer assim, em casa? Porque, por exemplo, vamos comparar o brasileiro com o japonês, né? Que é um baita exemplo. A gente teve aí na última Copa do Mundo, quem assistiu viu, né, o exemplo que eles dão. Você vai lá, por exemplo, até a tampinha da garrafa de água, eles separam. Como que você acha que deveria, essa questão assim de educação, né? Porque está tudo envolvido também, né? Não só a escola, né? Deve ensinar, né? Sim, isso já vem de casa, né? Só que isso é um tema que é um tema, assim, para a gente discutir, que é um tema bem complicado falar, né? Por quê? Porque quando a gente vai comparar o japonês com o brasileiro, né? Isso é cultural. Isso já é de casa, né? Eu digo assim que... tanto que um dos primeiros... e maiores programas da qualidade, bem conhecido, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, que é o chamado Programa 5S, né? Que é muito discutido nas empresas, foi fundado por quem? Pelos japoneses, né? E são questões básicas, envolvendo o quê, né? Se a gente for falar bem rapidinho aí sobre o Programa 5S, né? O primeiro, ele fala sobre você manter somente o que é útil dentro do teu ambiente de trabalho, né? Depois fala sobre a questão de
separação, depois fala sobre a parte de limpeza, né? Então, até a questão de limpeza está dentro do programa 5S. Depois ele fala sobre conservação, que é tudo aquilo que você colocou como regra, né, é você manter. E o último é disciplina, né? Então, imagine assim, se eu for pegar um quartinho da bagunça, né, na casa, para mim aplicar o 5S. Primeiro eu tenho que tirar tudo desse quartinho da bagunça, né? Aí eu tenho que separar tudo aquilo que é útil e o que não é útil. Depois, eu tenho que padronizar como é que eu vou guardar. Então, o quartinho da bagunça tem itens da parte de jardinagem, parte de ferramentaria. Então, eu vou separar. Aqui é tudo jardinagem, aqui é tudo ferramentaria. Vou separar ordem de tamanho, o que é mais pesado embaixo, o que é mais leve em cima numa prateleira, né? Uhum. Aí tem a parte o terceiro, que é limpeza. O quarto, que é manter, né? Porque é muito fácil você pegar e falar, vou arrumar o quartinho da bagunça. Se você faz tudo isso, mas você foi lá, pegou o cortador de grama, usou, não limpa ele e já joga de qualquer jeito de novo, vai virar toda a bagunça novamente. Então, o quarto senso, que é conservação, é um dos principais, que é você manter, né? Se você fez uma prateleira de ferramenta, onde você separou lá por tipo e por ordem de tamanho, você deixou tudo bonitinho, usou, guarda no mesmo lugar, que é a conservação. E para você ter a conservação é o quinto senso, que é a disciplina. E a disciplina é você fazer sem ninguém te cobrar, sem ninguém... É você entender que aquilo é importante você fazer. Então, eu acho fantástico. O programa 5S é um dos exemplos, né? Muito, muito importante. A gente vive, Daniele, Jameson, no meio de um fogo cruzado de informações diariamente, né? E o meio ambiente, enfim, toda essa área sempre está em evidência. Agora, segundo as notícias, é o maior incêndio no Pantanal, maior que o de 2022, né? Então, são coisas para serem feitas, né? E o detalhe, poluição atmosférica, influi muito, claro, em tudo isso. Sim. Então, nós sabemos aí que, falando de poluição atmosférica, né? Gases atmosféricos. Um dos maiores fatores é o efeito estufa, né? Nós sabemos aí que, por isso que há tanta cobrança em questões aí de material particulado, né? Então, o que eu vejo? Volto a falar, né? As leis existem, mas para se cumprir, essa fiscalização ela deveria ser um pouquinho mais pesada, ela deveria ter um pouquinho mais de pulso, sabe? E falando em questão de emissões atmosféricas, a gente sabe que aqui, né, envolvendo o estado do Paraná, um dos maiores fatores é a emissão das indústrias, né? Esse, para nós, é as emissões das indústrias. Aí, se a gente for levantar cada estado, é uma situação, né? Que nem você falou, tem as queimadas e N fatores. Mas é um tema muito, muito importante, né? A gente tocar nesse assunto. Voltando aqui, Daniele, para o nosso município, né? Então, toda parte tem as preocupações e tal, né? E a gente sempre foi aqui, digamos, premiado com os aquíferos, né? Mas, através dos tempos, também foram judiados, né? Como que está hoje as nossas aguadas, digamos assim? Sim, nós sabemos aí que o que a gente chama de esponja, né? As áreas de várzeas aí é muito importante. Mas nós sabemos que também um dos fatores, que é o aumento da população, isso daí também acaba afetando, né? E é um controle que precisa ter, é uma preocupação que precisa ter envolvendo os órgãos municipais, estaduais, né? E se for, né, comparar, né, há uns 10, 15 anos atrás, eu diria assim que nossos habitats ainda são muito fortes, né? Eu diria assim que a conservação ainda é muito forte. Por quê? Pelo tanto do crescimento populacional e industrial, né? Eu diria um exemplo que a gente tem, né? É o nosso famoso a Cidade do Sapo, né? Por quê? Porque ele é um bioindicador, né? Onde tem sapo significa que está tendo qualidade de água, né? Questão de oxigenação. Então, ainda
ainda há, né, uma felicidade em ver que ainda tem uma conservação, né? E Dani, falando assim, voltando aqui um pouco à questão empresarial, né? Você está empreendendo há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, tá no início, né? Qual que é para você hoje o teu maior desafio com relação a essa parte de empreendedorismo nessa área ambiental? Eu diria que o maior desafio é explanar para o teu cliente a importância, né? O que aquilo, o que um serviço ambiental, uma documentação ambiental, o porquê que ela tem que ser cumprida, o porquê que tem que ser feita, né? Por que tem que ser entregue e o que vai trazer de benefício, né? Que normalmente, seja um empreendedor ou seja um produtor rural, ele sempre pensa assim: eu vou ter um gasto, vou ter uma despesa, né? Seja com documentação, com infraestrutura. O que isso vai me trazer de benefício, né? E tem algum caso assim que fazendo a consultoria, fazendo esse estudo, trouxe benefício realmente maior do que o investimento que ele teve? Eu diria assim, benefício maior do que investimento, não. Né? Não digo que é impossível, mas nós conseguimos, através de um trabalho de consultoria, através de gerenciamento, através de medição, né? É possível você trazer uma redução, né? Redução de custo com desperdício, redução de custo com trazendo alguma outra alternativa para alguma destinação de resíduo, né? Isso é possível. E essa questão desse tal de crédito de carbono, tá inteirado do assunto? O crédito de carbono é algo bem novo, né? Até esses dias me perguntaram sobre a questão do crédito de carbono para energia solar, né? A reversão para energia solar. Então, é um assunto que a gente teria que ter um pouquinho mais de tempo para discutir, mas é algo que está bem em alta, né? E nós sabemos que em alguns estados isso está mais avançado, em outros nem tanto, né? Mas o que seria, se fosse resumir, assim, para quem não conhece? Nada mais é do que, através de alguma ação, de alguma atividade, por exemplo, né? Você tem a energia solar. Você consegue fazer o crédito de carbono, você tem que fazer uma documentação, isso tem que ter uma aprovação, e você consegue reverter isso em valores. Olha só. Então ainda tem aí algo que pode ser revertido em benefício para os empresários. Que bacana. Isso mesmo. E então, para a gente resumir aqui, né, a nossa conversa hoje foi bacana, falando bastante coisa ambiental, do teu negócio. Né? Tem algum recado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes, especialmente para os associados do SECOM? Então, eu gostaria de passar para vocês assim, a importância de sempre buscar informações. Né? Vai abrir um empreendimento, antes de abrir esse empreendimento, busca informações sobre questões legais, sobre questões de documentação, né? Para que nunca aconteça de buscar uma documentação, uma regularização após uma autuação, após uma fiscalização, porque isso normalmente acaba dando um pouco mais de trabalho, né? Sem falar que dá uma dor de cabeça aí pro empreendedor ou pro produtor rural, porque daí você tem prazo para entregar, de repente você tem que fazer um levantamento aí financeiro em cima da hora. Então, sempre busque ser um empreendedor, um produtor rural precavido. Buscar as informações antes da abertura de um CNPJ, buscar as alternativas aí para regularizar as questões ambientais. Estamos encerrando mais esse podcast. Muito bom, Daniele. Você é uma especialista nessa particularidade. Agradecemos então a Daniele, ao Jamerson e até o próximo podcast do seu SECOM Castro Paraná. Isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima, obrigada.